Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Já vou avisar para quem já está na dúvida, para quem entrou no vídeo aí pelo título, que está pensando, será que é um desses vídeos que coloca um título ali sensacionalista, né? E não, já te adianto que não, que o título é real, é realmente sobre esse projeto aí que eu desenvolvi, que rendeu esse valor todo, que eu vou contar aqui os detalhes do que aconteceu, como aconteceu, e ele realmente foi desenvolvido utilizando apenas o que eu ensinei nos vídeos sobre pensamento computacional. Então esse projeto, eu desenvolvi ele por volta de entre 2011 e 2012. A empresa que eu trabalhava na época, né, uma grande instituição financeira aí do Brasil, ele, assim como várias outras instituições grandes, eles tinham uma questão assim de colher dicas de inovação com os funcionários. Isso é comum, quem vem da área de gestão já deve ter lido sobre isso, que é uma das técnicas para fomentar a criatividade, é pegar a opinião de quem está ali no dia a dia, com a mão na massa. E uma das formas mais tradicionais e mais utilizadas é essa, né? Pedir, vai ter ali um concurso, você posta as suas ideias de inovação. Eu já tinha postado algumas, nenhuma delas tinha dado retorno até então, porque instituições financeiras elas são muito reguladas, né? Tem muitas legislações ali que limitam o que pode ou não ser feito. Então, até então, as ideias que eu tinha tido não tinham vingado, que eram até mais criativas, vamos dizer assim, do que essa, que acabou tendo esse impacto que eu não esperava. Porque quando eu pensei nessa ideia, ela foi tão simples e tão óbvia para mim, era uma coisa tão evidente, que na minha mente eu pensei, alguém já deve ter pensado isso, se ninguém se tocou ou se ninguém fez nada até hoje, é porque deve ter alguma legislação que não permite. Mas enfim, eu vou explicar aqui como que era o processo lá para você entender qual foi a ideia e como que eu apliquei, né, as questões ali do pensamento computacional para resolver esse problema. A minha atividade, eu não vou dar aqui detalhes que possam expor, mesmo sabendo que hoje o procedimento lá mudou totalmente, né, enfim. Mas na época, como funcionava? Nós recebíamos diversos documentos que a gente tinha que fazer análise em busca de preenchimento incorreto e fraudes. Então, realizávamos esse processo. Quando encontrávamos principalmente preenchimento incorreto, o que a gente fazia? A gente tinha um sistema que gerava esse documento que a gente analisava. Então, a gente tinha que abrir esse sistema. Daí era um programa. O sistema que eu digo é um programa de computador. Era um programa pesado, ruim de abrir, ele demorava. Quando ele finalmente abria, a gente conseguia acessar os campos que gerava cada página ali daquele documento que a gente tinha analisado. E a gente tinha que ir até o campo ali onde tinha o erro. Então, o que é um erro? Vou dar um exemplo aqui que era exatamente o tipo de erro que acontecia. Digamos que eu esteja verificando uma pessoa, que o nome da mãe dessa pessoa é Maria. Então, em um campo do contrato está preenchido Maria, em outro campo, outra página, digamos, na página 2 está escrito Maria como nome da mãe da pessoa. Mas na página 12 preencheu ali que o nome da mãe da pessoa é Mara e não Maria. Então está errado. Então eu verificava lá pelo RG, pelos documentos, e falava, realmente está errado. Então eu tinha que entrar nesse programa, tinha um botãozinho lá para indicar, como se fosse, digamos, um marca-texto. Como se eu passasse um marca-texto numa folha. Então, por esse botãozinho, eu deixava ali o campo em destaque. Daí, depois que eu fazia isso, eu fechava esse programa, eu tinha que ir no e-mail, e no e-mail eu tinha que escrever para a pessoa, olha, verifiquei aqui no contrato tal, na página 12, você preencheu que o nome da mãe da pessoa é Mara, e na verdade o nome da mãe da pessoa é Maria. Corrija. Então a pessoa ia receber esse e-mail meu, ia ver lá no sistema que estava marcado, ele ia entrar lá e ia corrigir exatamente com o que eu tinha escrito no e-mail. E era literalmente isso, porque ele não tinha mais acesso aos documentos que gerou o contrato,
A única consulta que ele tinha era o e-mail que eu tinha mandado indicando para ele o que estava correto. Observando esse procedimento, uma vez me ocorreu o quê? Eu falei, gente, se eu perco todo esse tempo para escrever para a pessoa o que ela vai ter que preencher no campo, lá no campo para ficar correto, não é mais fácil se me derem acesso e eu mesmo vou e digito isso? É uma dedução até óbvia. E tão óbvia que na época eu fiquei com medo de submeter esse projeto. Eu falei, gente, isso não é possível. Alguém já deve ter falado disso, se nada foi feito, tem algum motivo. Mas no fim acabou que eu mandei assim mesmo, né? Não consegui ninguém que me auxiliasse na época. E mandei o projeto desse jeito. Não que ele tivesse só isso, porque além da questão de dar acesso, tem algumas questões de segurança também. Por exemplo, tudo bem, eles vão dar acesso para iriam dar acesso para todos nós, né, que fazíamos essa atividade, para a gente mesmo ir lá e alterar. E assim a gente economizaria nosso tempo de não ter que ficar fazendo e-mail, preenchendo lá no sistema. E o pessoal na outra ponta também não teria que ficar corrigindo. Então ganharia muito tempo dos dois lados. Só que tem a questão de segurança. A partir do momento que eles dessem acesso para nós, e se a gente entrasse ali e alterasse algum dado errado, fosse por erro inocente, um erro ali sem intenção, fosse por erro intencional, por um interesse realmente em aplicar uma fraude, enfim. Então tinha que pensar também em alguma forma de segurança. E eu coloquei isso no projetinho também, coloquei, olha, para evitar erros, pode ser utilizado o sistema de log para ficar registrado quem acessou o cadastro, qual horário, qual dia, e se houve alteração para ficar registrado qual foi a alteração e por quem foi feito. Daí, para quem não é da área de TI, que está acompanhando esses vídeos para entender um pouquinho, log, você pode entender log como histórico. Então, imagina o seguinte, imagina que você trabalha numa empresa e para entrar nela você tem que passar por uma catraca. Você tem um crachá, você tem que passar na catraca com esse crachá. Toda vez que você passa, ali fica registrado o horário que você entrou na empresa, o dia, o horário, assim como vai ficar registrado o seu horário de saída. Então, digamos que um belo dia, você entrou na empresa de madrugada, por algum motivo, não é comum trabalhar de madrugada, você e outro funcionário, só vocês dois entraram. E nesse dia sumiu alguns produtos, alguns computadores da empresa, então eles vão ter que investigar quem fez isso. Então eles não vão ter que investigar todos os funcionários da empresa. Porque se eles tiverem, olha, a gente viu aqui que até o dia de ontem essas máquinas estavam lá normalmente porque foram utilizadas. Daí na madrugada de ontem para hoje sumiu. Então eles vão verificar, entrou alguém na madrugada de ontem para hoje? Então quando eles olharem lá o registro lá da catraca, eles vão ver se entrou 2 funcionários ontem. Eles falam, então são esses 2 aí que a gente vai ter que investigar, porque provavelmente foi um dos 2 que mexeu. Vamos olhar as câmeras, vamos ver se eles entraram com o carro, enfim. Daí isso já são outros 500, né? Já é questão de segurança. Mas só para ilustrar como funciona o log. O log é a mesma coisa, é um documento onde fica registrado tudo que é feito num site ou num programa de computador. Então fica registrado, digamos que você acesse ali um site, então vai ficar o log ali, o log é o histórico, como eu já disse. Então vai ficar ali o horário que você acessou, o dia que você acessou, em qual página você entrou, onde você clicou, o que você fez, se você alterou alguma coisa, se você clicou num botão específico. Tudo isso é um log, é um histórico que pode ser utilizado para várias coisas, inclusive a segurança. Então, de um sistema. Então eu sugeri isso. Só que eu sugeri tudo isso sem entrar em nenhum mérito de linguagem de programação, porque eu não sabia em qual programa era desenvolvido aquele programa que a gente já utilizava, e não sabia também se eles iam utilizar o mesmo programa. Se eles iam simplesmente nos dar acesso àquele programa para que a gente, ao invés de só marcar lá onde estava errado, né, para ficar em destaque. Eu não sabia se eles iam mudar o nosso tipo de acesso para, ao invés da gente só poder fazer isso, a gente poder ir lá e alterar também as informações, ou se eles iriam construir um programa do zero. E também não sabia, se fosse construído do zero, qual linguagem de programação seria utilizada. Então não tinha como saber isso.
Mas eu sabia a lógica, eu sabia como que funciona um programa de computador, eu sabia o que é possível ser feito em um programa de computador, e a partir disso eu bolei toda a lógica por trás. Então eu indiquei para eles o que precisaria ter de perfil de acesso, indiquei para eles que, olha, precisa de algum sistema de segurança e sugeri a utilização de log. Coisa simples, não tem nada de mais nisso. Talvez para quem nunca trabalhou na vida, para quem tem experiência zero, ou nunca se envolveu com TI, talvez possa falar, não é tão simples não. Mas qualquer pessoa assim, que já tem uma certa experiência no mercado, não necessariamente na área de TI, mas que já trabalha, que vê o dia a dia, que ouve muito isso, mas seu perfil de acesso, é tudo coisa assim muito intuitiva, são coisas que você não precisa ter um conhecimento, você não precisa fazer uma faculdade para entender isso, para concluir isso. Enfim, só para concluir a história, submeti essa ideia. Fiz um documento Word e acho que deu umas 5 ou 6 páginas. Projeto completo, com ali um fluxogramazinho que eu montei e tudo mais. Foi bem enxuto, foi super rápido. Acho que eu montei em 2 dias, assim, 2 noites que eu sentei na frente do computador, eu montei tudo super rápido e submeti essa ideia. E acabou que no fim ela foi selecionada em segundo lugar, né? Não foi considerada a melhor ideia, ela ficou em segundo lugar. E fizeram uma análise de viabilidade. Eles tinham um cálculo para calcular o impacto financeiro ali do projeto, qual seria esse impacto. Isso eu já não sabia, isso é uma metodologia própria da instituição. E quando fizeram o cálculo do impacto, concluiu-se que a minha ideia ela ia causar um impacto de, eu não lembro o valor exato, mas era 30 e poucos milhões de reais na época, isso em 2011 a 2012. Então eu fiquei muito orgulhoso de ter sido a pessoa que desenvolveu, ainda que eu não tivesse a mínima ideia, né, nossa, que uma coisa que para mim era tão óbvia, tão simples, fosse causar um impacto financeiro tão grande, para mim foi gratificante e é isso que eu quero deixar aqui de estímulo. Porque às vezes a pessoa pode ver, pensamento computacional, e daí? O que, que eu faço com isso? O que, que isso vai mudar a minha vida? Pode mudar muita coisa, pode mudar. Seja você começando a pensar e desenvolver coisas para você mesmo, para melhorar, às vezes, um negócio próprio da sua família, do seu pai, da sua mãe, seu. Se você tem um negócio próprio, você pode aplicar muita coisa ali do pensamento computacional para ir desenvolvendo as coisas. Ou no mercado de trabalho, você pode conseguir se destacar numa empresa utilizando simplesmente pensamento computacional. Você não vai precisar ser um especialista na linguagem de programação que a sua empresa utiliza. Você precisa apenas entender como funciona programação, como funciona desenvolvimento de sistemas, o que é possível desenvolver, como costuma ser desenvolvidas as coisas, né? Entender a lógica por trás das coisas, que você já consegue desenvolver coisas grandiosas com esse conhecimento que, como vocês podem ver, seja através dessa playlist de vídeos que eu fiz, ou de outras que vocês vão encontrar no YouTube, não é um conhecimento complexo, não é um conhecimento assim que você vai falar, putz, mas para aprender isso aí vai demorar. Não. Assim, existe prática. Porque de fato você só assistir um vídeo e ok, já assisti e acabou, realmente não vai te tornar especialista em nada. Mas se você praticar, se você estiver sempre atento, você estiver pegando aparelhos do dia a dia e pensando qual que será a lógica por trás do funcionamento disso aqui? Como será que ele reage quando eu aperto um botão? O que será que acontece por dentro? Você começa a entender as coisas, você começa a deduzir algumas coisas que vão te ajudar nesse aprendizado. Bom, por hoje é só, para o vídeo não ficar muito grande. Espero aí ter ajudado com essa história, né? Ter inspirado alguém. E se estiver curtindo os vídeos aí, peço que clique no botão curtir, no joinha. Que siga também o canal aí para nos ajudar, para o vídeo chegar a mais pessoas. É isso aí, obrigado.